isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E hoje estou com o Dr. Dilermando Del Guerra, anestesiologista. Dilermando, é um grande prazer tê-lo aqui comigo, tê-lo aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. É uma honra estar aqui conversando com vocês, explicar um pouquinho da anestesia, porque é uma área muito difícil e muito medo, né? Que as pessoas têm muito medo. Eu me chamo Dilermando Chaves Del Guerra, eu sou médico anestesiologista, me formei em 2002, terminei minha residência em 2004 e vim para Varé. Casei com uma vareense e vim para cá. Médica, doutora Melissa, médica ginecologista. E hoje nós somos em 5 anestesistas aqui na Santa Casa, eu e mais 4 mulheres, a doutora Edna, a doutora Débora, a doutora Thaís e a doutora Renata. E estamos aí há quase 20 anos. E também sou o diretor técnico da Santa Casa aqui. Parabéns, muito bacana, Dilermando. Nos conte um pouquinho sobre a anestesia de um modo geral e depois chegaremos em tópicos que vocês sempre têm dúvidas. Bom, a anestesia, ela, por incrível que pareça, ela é uma especialidade muito nova. Ela tem em torno aí de 180 anos, né? A primeira anestesia, ela foi realizada em 1846, usando o clorofórmio, né? Então foi um médico americano, ele descobriu o clorofórmio e ele usando o clorofórmio ele viu que tinha as propriedades anestésicas, os pacientes dormiam e não sentiam dores. E 16 de outubro de 1846 foi realizada a primeira anestesia documentada. Intravenosa? Não, inalatória. Ainda inalatória. Mas, a gente, voltando 4 anos antes, já tinham sido realizadas algumas cirurgias com clorofórmio por outro médico. Mas documentado, que a gente segue, a Sociedade Brasileira de Anestesia e a Sociedade Americana, coloca como 16 de outubro de 1846 como o início da anestesia, né, documentada. Mas, nós temos aí, na história do mundo, o uso de alguns anestésicos, que hoje também é usado, como o óxido nitroso, que foi descoberto em 1773, se eu não me engano, que é usado até hoje, que a gente usa até hoje em combinações com anestesia geral, mas que não foi relatado em uso de anestesia. Mas nós temos um anestésico que hoje é usado também, que é o ópio, que hoje são os opioides, que é derivado do ópio, que foi descoberto há mais de 4.000 anos antes de Cristo, que era usado também para sedações, para crianças, para as mulheres, que diminuía a ansiedade, diminuía a dor. Então você vê, é muito antigo, é muito antigo. Aliás, estávamos nos bastidores e o Dr. Dilermando me mostrou 2 agulhas. Você tem aí? Tem. A modernidade é uma coisa fantástica, né? Em 1800 aqui essa é uma agulha usada. Eu vou ver se o Caco você consegue chegar aqui na edição. Olha, essa foi quando? Essa é uma agulha de raquianestesia usada em meados de 1950 e 1960. Essa era uma agulha que era reutilizada. Então ela não era descartável. A gente usava... Autoclave? Passava em autoclave, banhos de soluções para poder fazer a esterilização. E mais rombuda ela ficava, né, gente? Mais rombuda a agulha de crochê da vovó ficava, gente. E a de agora, doutor hoje, Dilermando? a gente usa essa que nem vai parecer, praticamente, que é da grossura de um fio de cabelo. Ínfima, ó. Ínfima. Então eu queria saber por quê. Em primeiro lugar, quais os tipos de anestesia para depois chegar aos medos das pessoas, doutor Dilermando? Então, nós temos alguns tipos de anestesia que são as clássicas, né? Nós temos a anestesia geral, né? Que é feito indução venosa, ou a gente pode fazer uma anestesia venosa total, usando só anestésicos venosos, paciente entubado. Nós podemos fazer uma anestesia combinada, como anestesia venosa mais inalatória. Nós temos a raquianestesia, nós temos a peridural, nós temos os bloqueios de plexos, e as anestesias locais. Essas são as mais básicas. Coloque-nos assim, a grosso modo, tá, gente? Porque a gente tem tanta coisa para conversar ainda hoje. Qual a diferença entre elas? Peridural, RAC? A diferença, basicamente, é a via de administração, né? Anestesia geral, a gente induz anestesia pela veia ou pelo sistema inalatório,
né? E aí você bloqueia todo o sistema nervoso central, né? As RAQs e a peridural é feita na coluna, né? Qual a diferença entre ambas? O espaço onde a gente introduz. A RAQ a gente perfura a dura mater, que é uma, digamos, uma capa que protege desde o cérebro até a parte lá embaixo da sacral, e onde fica o líquor, né? Líquido cefalorraquidiano. Então a gente perfura essa dura mater, é onde a gente injeta o anestésico. A peridural é um espaço virtual antes da dura mater. E aí nós temos a diferença entre volumes anestésicos que a gente usa para a RAQ e para a peridural. Uma outra diferença básica também entre as duas, a peridural eu consigo fazer uma anestesia contínua. Então eu faço a anestesia, coloco um catéter dentro da coluna e ali eu vou injetando conforme a anestesia, a cirurgia vai ocorrendo. Porque algumas cirurgias são longas, ou de repente nem era para sê-lo e acabam sendo. Isso, exatamente. Então o anestesiologista ou anestesista é a mesma coisa, tem que estar ao lado para saber os comandos, como é que ele deve fazer. Exatamente. Não é assim? E só um parêntese aí, o anestesista é o anjo da guarda do paciente. É exatamente o que eu queria dizer, uma coisa para vocês, eu adoro receber os médicos, mas os anestesistas ficam nos bastidores e não levam louro nenhum. Injusto. Exatamente. Isso, não é? Não é injusto, doutor Dilermando? Muitas vezes, quantas vezes a gente pergunta, vai passar em avaliação pré-anestésica comigo, eu já operei e tal. Quem foi seu anestesista? Não lembro. Não sei quem foi. Falta de consideração, coisa feia. Mas nós estamos acostumados. Mandam presentes para os médicos, sabe, gente? É bem assim. E ali o anestesiologista que ficou ao lado, que é o anjo da guarda realmente do paciente, fica a mim igual o Léo, mas vocês estão acostumados com isso. Nós estamos acostumados, a nossa profissão é assim. E a responsabilidade máxima é nossa, né? Então a gente entra, o paciente entra, desde a hora que entra, a hora que sai do centro cirúrgico, a responsabilidade é nossa. Nós estamos ali. Qualquer intercorrência que der durante o ato cirúrgico, uma arritmia cardíaca, uma fibrilação, um DPOC que acontece ali, do paciente fazer um broncoespasmo na hora, qualquer situação que dê, o cirurgião para de operar, espera a gente resolver, para depois ele voltar à cirurgia. Porque o paciente, o nosso organismo é uma caixinha de surpresas, às vezes está tudo redondinho para o médico, para os enfermeiros e para o anestesista. E dá alguma coisa no meio ali. Vocês têm que ser rápidos no gatilho. Tem que ser muito rápido. Então, assim, a diferença de um bom anestesiologista não é aquele que somente sabe a teoria, é aquele que ele sabe agir numa emergência, e rápido. Porque nós temos poucos segundos, até mínimos minutos, para poder resolver. Porque eu preciso diagnosticar rápido e tratar rápido. Porque se eu tenho uma arritmia durante o ato cirúrgico, se eu não tratar, isso vai me evoluir para uma parada cardíaca. Aonde o meu trabalho, que seria um pouco mais fácil resolver uma arritmia, já vai triplicar eu tendo que fazer uma reversão com uma ressuscitação cardiopulmonar. Meu Deus, é muito prolixo mesmo, né? Cansativo, a exaustão mesmo. Não é? Exaustão física e muito mais mental, né? Porque o estresse ali Você tem que estar pronto para qualquer eventualidade. Você tem que estar pronto para a guerra, o que a gente fala. Você tem que estar pronto para a guerra, para qualquer coisa, para qualquer adversidade. E eu falo que o anestesista é um médico completo, porque ele precisa saber de todas as patologias. A gente precisa saber de alterações cardíacas, alterações pulmonares, renais, alteração de fígado, alteração cerebral, as alterações enzimáticas que acontecem, alterações de fator de coagulação. A gente precisa saber de tudo e precisa saber tratar tudo. Ou seja, o cirurgião que vai operá-lo, ele sabe só daquilo. Tá, gente? Ele está ali, grande, magnífico, que o seja, mas é o anestesista que tem que abranger todos os âmbitos da questão. E a gente sempre brinca que assim, o meu trabalho é proporcional do cirurgião. Se eu tenho um cirurgião bom, que é rápido, que não dá uma intercorrência durante o ato cirúrgico, eu trabalho menos. Se dá qualquer complicação, num eventual perfura uma artéria e começa o paciente a sangrar, tem distúrbio eletrolítico, ele aumenta o meu trabalho, porque eu tenho que ficar fazendo cálculos de reposições, tudo em cima, colher sangue, ver como é que tá, deixar o paciente redondinho. Redondo. Então o meu trabalho é proporcional ao trabalho dele. Se ele é bom, diminui o meu encargo. Diminui o meu trabalho. Se eu tiver uma dificuldade... Bons parceiros. Exatamente. A gente tem que ser uma equipe muito bem treinada Coisa. E muito bem assim, alinhados, né? Durante o ato cirúrgico. Mas então vocês fazem isso antes ou não? É o paciente que escolhe você e o médico, ou é o hospital em si que faz a entrada do anestesiologista com o médico escolhido pelo paciente? Na verdade, assim, a gente trabalha com rotinas e plantões, né?
Então a gente trabalha com cirurgias eletivas e cirurgias de emergência. Então nós vamos ter sempre 3 anestesistas ali na parte da manhã, na parte da tarde nós temos ali de 2 a 3 anestesistas e um de plantão à noite e finais de semana. Então nós temos anestesista 24 horas ali. Então, em cirurgias de emergência, o plantonista que está ali que vai estar resolvendo, né? E as cirurgias eletivas acaba caindo no grupo para poder fazer. Mas muitas vezes você me conhece ou você sabe do meu trabalho, não, eu quero que o Dr. Dilermando faça a minha anestesia, eu quero que a doutora Renata, a doutora Erna, a doutora Débora faça. E assim a gente vai caminhando. Mas nós estamos sempre, deu uma intercorrência, os 3 que estão ali já se unem para poder resolver logo, entendeu? Em sinergia. Exatamente. É uma equipe perfeita. Porque a gente precisa ter, durante o ato cirúrgico, a gente precisa ter uma coesão ali entre anestesista, equipe de enfermagem e o médico, não somos só nós. Porque eu comando a minha equipe numa eventual emergência. Então eu determino o que cada pessoa vai fazer. Você precisa ter um líder numa hora que acontece qualquer intercorrência. E o anestesista é esse líder. Então muitas vezes, se eu estou sozinho, eu comando a minha equipe para poder fazer o trabalho ali, que aconteça durante o ato. E quando um colega está lá, a gente ajuda. Então, é uma mão lavando a outra ali. Perfeito. Que caiamos sempre em hospitais assim, tá, gente? E tem, no caso, alguns exemplos que você nos dê, sem citar nomes, de intercorrências com danos colaterais por ausência? Não no seu caso. É que eu já fiquei sabendo de quando o anestesiologista saiu de uma sala, porque ele estava fazendo o procedimento em 2 salas. Ele saiu de uma, foi para outra, essa daqui teve uma parada cardiorrespiratória e ficou... Isso não acontece. Isso não acontece? Não acontece. Tanto porque a responsabilidade do ato anestésico é nosso ali. Então a gente está ali, tem que estar ali com o paciente da hora que ele entra, da hora que ele sai. As intercorrências podem acontecer, isso é inerente. Só que com a evolução da anestesia hoje, a evolução da medicina, isso reduziu a números muito, muito, muito baixos. Muito baixos. Então nós temos uma segurança no ato anestésico muito grande. A gente é comparado a segunda maior eficiência de trabalho com menos risco no mundo. A gente só perde para a aviação. A gente só perde para o voo. A anestesia geral ela é a segunda mais segura do mundo. A gente só perde para voos. Em números de realizado com números de complicações. Você imagina quantos voos tem por dia? Você imagina quantas anestesias geral tem no mundo? Então, esse comparativo. Então, é muito seguro. Hoje é muito seguro. Ainda existem dúvidas, né, gente? E para o segundo bloco, eu gostaria de saber, Dr. Dilermando, sobre mitos, verdades... Vamos falar, porque tem dúvidas muitos. comuns. Tem bastante. Então, até daqui a pouco.